اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني ع7، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيد عن عمان بعيد برا، وسوق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني. Muito bem, corredores. Eu estou agora aqui na piscina do hotel, vou te dar um panorama. Eu cheguei ontem de viagem, a gente fez uma viagem longa do Brasil. São 14 horas até Istambul, e de Istambul mais 3 horas até aqui na Jordânia. Estou a 1 hora de Amman, mais ou menos. A gente pegou um transporte do aeroporto, do centro de Amman, aqui para o Mar Morto, que você está vendo atrás de mim. Daqui hoje a gente parte para Petra, daqui a 1 hora e meia mais ou menos. Essa aqui é a parte norte e leste, nordeste do Mar Morto. Aqui para cima está a cidade de Jericó, do lado de Israel, e também o Rio Jordão, que fica a 1 hora mais ou menos de distância daqui. O Jordão é onde Jesus foi batizado. Ao lado de lá, no Mar Morto, é Israel. E essa região, exatamente onde a gente está, é onde supostamente ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Não existe comprovação arqueológica da existência dessas cidades, mas se elas existiram, elas ficavam situadas nesse ponto, do lado da Jordânia. Eu entrei no Mar Morto ontem foi um dia muito cansativo pra gente, mas eu cheguei e a gente foi direto para entrar no Mar Morto. É muito legal, você boia, porque a salinidade da água não permite você afundar, é muito engraçado. Tem 10 vezes a concentração de sais minerais do que o mar normal. Outra, você precisa levar. Então você não afunda, você fica boiando. E é quente pra caramba. E arde, bicho. Tipo, se você tiver uma ferida, alguma coisa assim. Acho que a explicação mais plausível é que toda essa península do Oriente Médio era oceano, há muitos milhões de anos atrás. Isso explicaria também a existência dos desertos nessa região. E os oceanos quando baixaram, formaram pequenos mares e redutos de água. O sal se depositava nesses redutos de água, e o Mar Morto é um desses redutos. Por conta dele só ter a fluência do Rio Jordão, é a única fonte de água que chega no Mar Morto, desemboca do Mar Morto, é o Rio Jordão. Então ele perde 1 metro de água mais ou menos por ano. E aí a salinidade dele fica maior a cada ano. Não é louco, cara? Mas se você olhar aquelas paredes lá no fundo, devia ser a parede onde era o nível do mar. Nós estamos a 400 metros abaixo desse nível. اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني ع7، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيد عن عمان بعيد برا، وسوق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني ونستني وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا، خلتني حزين انا وياك احنا الاثنين. Aqui atrás então está a entrada do Parque Nacional que leva à cidade perdida de Petra. Aqui eu vou correr minha maratona número 41. Tá bem agradável a temperatura, mas a gente deve chegar a uns 35 graus. E eu vou ter o privilégio de correr dentro de um dos sítios arqueológicos mais relevantes, mais bacanas de toda a humanidade. Vou falar muito sobre esse lugar com vocês a partir de agora e aproveitar, desfrutar o que a minha herança de historiador me reserva para esse dia especial. Não saia daí, está começando um programa muito diferente, o programa Fôlego, Maratona de Petra.
waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in. I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. I'll raise my flags, don my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa, I'm breaking in, shaping up. É isso aí, largou. Até aqui são 600 metros de prova. O Lars, que é o organizador, a gente não pode ultrapassá-lo, a gente tem que ficar atrás dele, porque a gente está no meio de um sítio arqueológico e é uma diretriz do parque aqui de Petra que os primeiros 600 metros de prova a gente permaneça atrás dele para não se perder e entrar em lugares que a gente não deve. I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. I'll raise my flags, don my clothes. Muito bem. Senhora Clive, quilômetro 2. Será uma prova cheia de aclives e declives. Quase não tem percurso plano. E eu estou deixando para trás o centro de Petra, que é o centro do parque e o centro da cidade antiga, perdida de Petra. Fica no vale, esse vale que está aqui atrás. E é uma fortaleza natural. Eu já vou contar a história. Mas, bicho, olha o visu que a gente tem aqui de cima. Se liga. Bom, tô aqui dentro da cidade perdida de Petra. Essa área que a gente está aqui provavelmente era o centro de convivência, a área central da cidade perdida. Atrás de mim são os templos e tumbas reais. Como você pode ver, as fachadas são enormes, como a fachada do Alcazné, que é a maior fachada, mais conhecida aqui de Petra. É a maior fachada porque era a tumba do rei, né? Foi a tumba do rei Areta IV. E aqui atrás algumas das fachadas das tumbas. Na verdade, o que restou de Petra, tudo isso que a gente vê aqui, na verdade são as tumbas, porque a parte construída foi destruída nos dois terremotos que aconteceram aqui. Na parte de trás ali você vê as pequenas escavações, são as tumbas menores dos populares, das pessoas comuns. E agora nós vamos dar de cara com o teatro, que é um teatro escavado na pedra, em estilo romano. Afinal de contas, essa região de Petra, essa cidade, foi dominada pelos romanos durante muitos anos, a partir do século I depois de Cristo. Legal? اصحى الساعة 6 المساء اصحى ركز وصلني عالسبعة تحكيش مع حد اطلع بالسيارة. Aproveitar a subida e começar a te contar um pouquinho desse lugar aqui. Bom, por que Petra é chamada de a cidade perdida? A verdade é que essa cidade nasceu aqui em 1200 a.C. O primeiro povo a povoar esse lugar eram os Edonitas. Em 500 a.C., eles foram dominados pelos nabateus. Esses caras, os nabateus, são os responsáveis por isso que vocês estão vendo. Essas construções na rocha aí, essas casas escavadas na pedra. Os nabateus eram comerciantes. Essa região era uma região de fluxo de comércio muito forte entre o Golfo da Arábia e a Síria, que eram países, eram monarquias, impérios muito fortes no comércio. E os nabateus acabaram se tornando
uma civilização muito rica, porque esse entreposto de comércio aqui de Petra fazia coleta de impostos, era uma paragem de comércio, no trânsito das mercadorias. Isso 500 a.C. As primeiras datas das primeiras escavações aqui são dessa época. Os nabateus acabaram colonizados pelos gregos, como todo o Oriente Médio e toda a Europa, e depois pelos romanos, os dois grandes impérios da humanidade, os gregos e os romanos. E daí vem a influência da arquitetura dessas escavações, o que é muito louco, porque são fundações escavadas na pedra, mas que tem uma arquitetura muito clara, muito evidente dos romanos e dos gregos. Os nabateus, por si só, eles eram muito ricos, mas não eram bons construtores. Eles contratavam arquitetos. E aí a influência greco-romana vem muito forte. Porque o auge dessa civilização aconteceu entre o ano 50 a.C. e 50 depois de Cristo. Muito bem, esse é o teatro central aqui de Petra, construído pelos nabateus no século II, então sob a regência do Império Romano. É muito evidente as características arquitetônicas dos romanos, não só nos túmulos, mas também aqui no teatro. Esse é um clássico tipo de teatro romano, greco-romano, com colunas inclusive, e ele foi inteirinho escavado na pedra, e para fazer esse teatro eles tiveram que destruir algumas das tumbas. Então as tumbas na pedra nessa região são anteriores ao domínio romano, então são anteriores ao século II, de 100 a 200 depois de Cristo. Doido, né? Doido. اصحى الساعة 6 المساء اصحى ركز وصلني عالسبعة تحكيش مع حد اطلع بالسيارة وخدني بعيد عن عمان بعيد برا وسوق فيها شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق آخرته. Essa é uma pequena comunidade de beduínos. Caralho, esse lugar, bicho. Que é isso, rapaz? Que é isso? Que lugar é esse, cara? Essa é a superfície lunar. Ó, os beduínos, eles são eremitas. Eles vagam pelo deserto. E são comerciantes. Eles são herdeiros naturais dos nabateus que viviam aqui. E hoje falam praticamente todas as línguas, porque vivem muito do que traz os turistas para essa região. Eles vivem em tendas e criam carneiros normalmente. Se dizem que os carneiros criados pelos beduínos são os melhores carneiros para você comer. Tem pouco acesso à comida e a carne fica magra, não tem gordura. E hoje eu vou comer um carneiro feito por um beduíno. Depois eu te falo. Cara, eu tô completamente embasbacado. Esse é o termo. Por esse lugar. É surreal. Parece que eu tô num outro planeta. É incrível, incrível. Muito bem, a gente agora está aqui de frente para o que eles chamam de templos reais, os templos Royal Temples, e eram tumbas também. Tudo aqui que vocês estão vendo, que é escavado na pedra, eram tumbas feitas pelos nabateus para sua gente, e essas maiores para as pessoas mais importantes, para os reis. O que acontece aqui é que algumas das tumbas, como esta aqui que está atrás de mim, foram transformadas em igrejas na época dos romanos. No ano 385, Constantino, o imperador romano, transforma o Império Romano em um império cristão. E aí, todos os templos são transformados em igrejas. E esse túmulo nabateu foi transformado em igreja. Lá dentro vocês vão ver que existem naves que depois foram escavadas pelos romanos para transformar o túmulo numa igreja perfeita, com naves, como são as igrejas até hoje. É muito bacana. Vamos lá, olha, vai. ونستني نستني 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 وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا خلتني حزين انا وياك
بسرعة سكر عيونك واسمع الهوا وبهالسرعة مع غيرنا بنتساوى طلعنا لهموم جواتنا فلت ايدك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة. Meu limite para terminar essa prova são 7 horas. Eu acho que eu tenho bastante tempo, tá confortável. É um trajeto bem desnivelado, uma estrada de terra, mas com muita pedra. Mas eu não tenho necessidade de usar gripe nesse terreno. Por isso eu optei por um tênis de asfalto. Eu tô suando em bicas. Deve estar uns 30 graus. E muito, muito, muito seco. Muito. Tem pontos de água a cada 3 km. Mas a areia é muito fofa. E o pessoal vai correndo, vai levantando uma areia fofa. Ela entra nas vias respiratórias e deixa tudo muito seco. Wadi Araba. Teoricamente, o Wadi Araba é um grande, grande vale. O Mar Morto em si faz parte do início desse vale e a gente está exatamente no ponto mais emblemático dele, porque aqui é realmente um vale visível dentro da Jordânia. Bom, vou falar um pouco desse país, bicho, porque é muito doido. Muita gente no Brasil não tem noção do que a gente está, desse lugar, do que é esse lugar. Eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples, porque é muito, muito complicado. Mas vamos lá, em suma, a Jordânia faz parte de um grande emirado que existia aqui nos séculos passados. Toda a Península Arábica era um grande emirado. Os Hashemitas. O que aconteceu aqui foi que na Primeira Guerra Mundial descobriu-se que aqui existiam grandes reservas de petróleo na Península Arábica. E a Inglaterra e a França, depois de vencer a guerra, decidiram tirar os otomanos daqui, que eram os turcos que dominavam essa região, e resolveram quebrar esse grande emirado em vários países. O reino Hashemita da Jordânia nasceu aí. Então, na década de 20, permaneceu sob os cuidados da Inglaterra até a década de 40, quando se tornou uma monarquia e assumiu aqui o rei Abdullah, a monarquia Hashemita, o reino Hashemita da Jordânia. A primeira coisa que a Jordânia fez ao se transformar em um país independente foi invadir o Estado de Israel, que tinha recém sido criado em 1948. Então a Jordânia invadiu Israel e tomou de Israel a Cisjordânia, que é um pedacinho de Israel onde viviam os palestinos, onde a população basicamente é 100% palestina. E os palestinos têm uma herança, têm uma familiaridade. Em 1967 estourou a guerra entre Israel e todos os países árabes, Egito, Líbano, Síria, inclusive a Jordânia. Israel sempre foi muito apoiado pelos Estados Unidos e venceu a guerra e retomou a Cisjordânia. Bom, o que isso quer dizer? Só que Israel retoma a Cisjordânia, mas não assume posse, para não se colocar em posição de ataque. E coloca ali, dentro da Cisjordânia, a autoridade palestina como governante. Apesar de ser território de Israel, quem comanda a Cisjordânia é a autoridade palestina. Nesse momento, na retomada de Israel, cerca de 1 milhão de palestinos saem da Cisjordânia e migram para a Jordânia. Ou seja, nós temos na Jordânia uma população muito envolvida com a Palestina e muitos imigrantes palestinos, muitas famílias palestinas vivem aqui na Jordânia. Existe uma ligação. O jordaniano não trata Israel como Israel, e sim como Palestina. Eles acreditam que o Estado de Israel é uma coisa que não existe. E isso é muito evidente quando você conversa com um jordaniano. Muito bem. As batalhas seguem aqui até a década de 80, quando a Jordânia finalmente abre mão da Cisjordânia e em 91 começam as negociações de paz com Israel, que são assinadas em 94 em Washington.
Então, desde 94, a Jordânia é um país em paz, que não mantém guerra com nenhum outro país. Então, meu amigo, se você quer correr na Jordânia, dá pra vir, bicho. Aqui não tem homem-bomba, aqui não explode nada. É um país em paz. A educação é muito bacana, tem muitas universidades. É culturalmente um país riquíssimo. E apesar de estar no meio de um deserto, isso é super árido, é um país que se supera economicamente. Essa é a Jordânia, sacou? سكر عيونك واسمع الهوى وبهالسرعة مع غيرنا بنتساوى طلعنا الهموم جواتنا فلت ايدك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة انا حر مش مجبور عالطاعة والسيجارة نستني ونستني نستني شالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا انا وياك شو اخذنا من هالدنيا O calor agora veio com tudo, bicho. Eu tô meio desidratado, apesar de estar tomando muita água. Porque semana passada já foram 8 horas e meia de K42. Colômbia com 36 graus. Quase desmaiei lá. E aqui agora mais uma quente. Tô virando uma ameixa seca, bicho. Cara, eu tô no 27. Eu tô com alguma disfunção aqui renal. Me deu uma dor na bexiga. Eu fui no banheiro natural aqui algumas vezes, mas é muito estranho, não sai muita coisa e dói. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Falta 6 km, mas bicho, vou falar pra você, eu tô tendo miragem já. É seco demais, demais. Sol, não tem uma sombra, cara. Não tem uma sombra. É tipo deserto mesmo. Duríssimo, duríssimo. Tô quase 5 horas de prova, 4 horas e 40. Ainda me faltam 6 km. Vamos lá. سكر عيونك واسمع الهوى وبهالسرعة مع غيرنا بنتساوى طلعنا الهموم جواتنا فلت ايدك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة انا حر مش مجبور عالطاعة والسيجارة نستني ونستني Conhecer Petra e participar de uma maratona, de um evento aqui na região tem um diferencial enorme, porque primeiro você conhece, você corre e depois no dia seguinte você tem um passeio para conhecer, desbravar na verdade a cidade. É que as pessoas não devem ter medo para vir para a Jordânia, porque muita gente pensa que é perigoso, etc, etc. Não, não é perigoso. O país é super seguro. Eles amam o turista, eles são um povo super amigável. Eu vim sozinha no avião, como mulher, então as mulheres podem vir, tem meia maratona, os homens vêm com as suas esposas, tem programa para os acompanhantes participam de toda a programação junto com os corredores, então é uma grande integração e além disso, você tem a oportunidade de correr, de participar de uma maratona num lugar super exótico, com umas cores lindas, douradas, o dourado do deserto, das montanhas, e conhecer um lugar que é um patrimônio da humanidade, tombado pela Unesco, e conhecer, além disso,
conhecer a cidade de Petra, que é maravilhoso. Então venham, que vale muito, mas muito a pena. Venham para Petra. Oh, systems go, sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new. Muito bem, amigo, tá terminando, falta 2 quilômetros. Cara, foram quase 14 horas para finalizar 2 maratonas no espaço de uma semana. Muito dolorido, tô com muita dor em tudo, mas foi demais, cara. As 2 provas incríveis, uma tão diferente da outra, e essa aqui muito especial, um lugar incrível, fantástico. Quero agradecer demais a Camel Turismo. Sem a Camel, cara, eu não estaria aqui. Hoje estou realizando um sonho. Eu sou um amante da história, um estudante de história eterno, e correr nesse lugar aqui hoje foi fantástico para mim. Obrigado, Camel Turismo, além de me proporcionar uma puta viagem fantástica, cara, com hotel, com traslados, etc. Pô, me trouxe para correr num lugar que eu jamais vou esquecer. Em lugares assim como esse, que sempre fica um ponto de interrogação, cultura muito diferente da gente, então você fica com o pé atrás para viajar. Nesses casos, a comodidade da Camel ela ainda é mais, se faz mais necessária. E, putz, transforma sua viagem num deleite, cara, muito legal. Beth, muito obrigado pela parceria, pela confiança e por esse momento que você me proporcionou de correr nesse lugar deslumbrante, fantástico, que eu só posso agradecer a você, agradecer a Deus por me dar a perna de estar aqui. Eu vou terminando assim, ó, com esse visu. Obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais um programa Fôlego de Jerusalém, um lugar mágico que eu sempre quis conhecer, e segunda-feira estarei lá. A gente se fala de lá. Obrigado pela sua parceria. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Oh, systems go, sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, I'm radioactive, radioactive. Whoa, I'm radioactive, radioactive. Entendi. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.